Dia, processos industriais, sábado de manhã, nossa segunda aula. Então, estamos aí com 2/3 da turma. Sábado é complicado, mesmo que a aula comece às 9, o pessoal se puxa, né? Então, vamos para mais um sábado de aula. Hoje, dentro ainda da inovação exploratória, estamos aí na busca de tendências e busca principalmente de um orientador estratégico para as inovações ou para os nossos projetos de indústria, né? Ou seja, vamos procurar quais são os processos necessários para atender o segmento industrial que a gente almeja no curso de Engenharia Química. Lembrando que essa disciplina é uma disciplina que é um projeto de extensão que visa aplicar, né, o conhecimento aqui adquirido e principalmente aplicado, né, às necessidades aí da sociedade. Então, essa disciplina ela tem essa novidade aí no currículo que visa principalmente estender, então, né, de forma a integrar escola e sociedade, né, universidade e sociedade. Bom, então, passamos aí a nossa segunda aula, como eu já mais ou menos antecipei. Hoje vamos revisar o nosso banco de templates, que era a atividade que vocês deveriam ter realizado na última aula. Vamos passar um a um. O professor também, vocês vejam só, os alunos eu pedi que acrescentassem um template. E o professor, fora os 8 que eu tinha apresentado na aula passada, eu acrescentei mais 3 templates. Então, bom, o professor trabalhou bastante. Eu acrescentei 11 templates ao processo. E daí nós tivemos aí, dos 9 alunos, 5 que realizaram a atividade. Ou seja, 5 dividido por 9... tivemos aí 55% de participação da turma. É fundamental que os demais colegas que não participaram participem, tá? Porque isso é um processo onde a aprendizagem ela se dá, né, por meio da aplicação, né, da teoria, por meio da aplicação dos conceitos, onde o aluno tem a oportunidade, durante o curso, né, de avaliar o quanto ele está compreendendo e testar suas habilidades. Né? E frente a esses testes, a gente, em aula, vai fazer as discussões do que precisa melhorar, do que precisa, né, ser, digamos assim, polido no aluno para que ele seja o melhor profissional. Tá? Então, eu acho que já dei um relato, não sei se foi nessa turma, mas um relato em outra turma, que é muito triste quando a gente recebe uma ligação de um aluno e o aluno pedindo ajuda. Professor, não sei. Pensei que quando me formasse já ia ter emprego e eu estou desempregado, não sei o que fazer, estou meio atucanado. Cara, não é essa a hora de tu achar o que fazer depois que tu está com o canudo na mão. Então, é por isso que o professor cada vez mais, né, procura está apresentando a realidade de mercado, procura estar apresentando a realidade de desafios que esses profissionais vão estar enfrentando quando terminarem a graduação. Então, é por isso que tem os estágios, né? É por isso que tem o TCC, que nada mais é do que uma atividade que o aluno é obrigado a aplicar os conceitos que ele adquiriu durante a universidade, claro, sempre propondo aquele assunto que ele tenha mais afinidade, mas aí a universidade também pensando em cada vez melhorar mais essa inserção do aluno, né, no meio, na sociedade, cada vez mais, então, esse aluno está sendo levado a se desafiar, no sentido de testar, né, o quanto ele está compreendendo, né, e para isso tem o professor como um braço amigo, como uma pessoa que está ali para ajudar ele no processo de formação profissional. Mas é fundamental que o aluno entenda que o processo é esse,
né, que ele não vai estar na cadeira, que ele não vai estar na sala de aula esperando o conhecimento chegar e no final vai ter uma provinha que ele vai ter 10 questões e que ele precisa acertar 7 para aprovar. Né? Dessa forma, a gente não consegue formar alunos cidadãos, a gente não consegue formar profissionais para atuar na sociedade. Né? Daí a gente vai estar só aplicando, né? Vai estar vendendo certificado. Né? E a ideia da Ubra não é essa, não é vender certificado, mas é formar profissionais. Mas a formação passa pelas mãos do aluno. Né? Então, o que nós iremos fazer hoje? Né? E, em complemento ao que foi feito na aula passada, a gente ainda vai continuar percebendo o mercado do Rio Grande do Sul em termos de oportunidades para engenharia química. Não adianta, por exemplo, a gente vai perceber que tem tendências, né, que vão passar por automação, vão passar por internet das coisas, vão passar por um universo, às vezes, que é muito tecnológico, que talvez a gente perceba que, mas o que isso tem de química? Né? O que isso tem de engenharia química? A gente pode se questionar, mas esse é o objetivo, que muitas vezes, né, a gente não vai trabalhar sozinho no mercado, a gente não vai trabalhar só entre químicos ou só entre engenheiros químicos. Né? Muitas vezes muitas vezes não, nós iremos ter que ser multidisciplinares. E dentro da multidisciplinaridade, nós vamos ter lá os mecânicos, vamos ter os eletrônicos, vamos ter os de automação, vamos ter os de materiais, vai ter os químicos, né? E para isso a gente precisa compreender bem qual é a nossa competência, né? De tornar processos produtivos, de tornar, né, saber mensurar, né, fabricação, volume, e principalmente entender, dentro do universo da química, onde é que estão as oportunidades para melhoria da tecnologia, para aplicação das orientações que vão vir após, né, após essa primeira etapa, que é nós, então, através da inovação exploratória, entendermos qual vai ser a orientação para o nosso futuro projeto na indústria química e petroquímica. Porque para nós chegarmos lá no PI2, nós precisamos tirar dessa disciplina uma orientação. E essa é a função dessa disciplina. O que nós não soubermos sobre processos industriais, nós vamos aprofundar. Mas, num primeiro momento, a gente vai buscar entender o que hoje no Rio Grande do Sul tem de processo químico, de processo petroquímico, e dentro desse universo que nós encaramos aqui no Rio Grande do Sul, onde é que estão as oportunidades que os empresários, né, não estão aproveitando, ou nós, como futuros empreendedores, né, não estamos aproveitando para estar gerando divisas, para estar gerando receita, né? Porque é aquilo, o engenheiro químico, a gente não quer formar um profissional só para atuar como empregado. A ideia é que o engenheiro químico ele também tenha habilidades de empreender, né? Que é tu, como um profissional, ter um CNPJ e estar atuando como fábrica, como prestador de serviço, né? Que isso é o que, a partir dessa disciplina, a gente vai começar a perceber, ok? Bom, então, vamos para o feedback dos templates da aula passada. Então, o professor vai acessar aqui o nosso Drive. Vou sair daqui e já vou direto lá para o nosso Drive, que já está abertinho aqui. Tá. O professor fez, tá? Professor, então, traduzir todos aqueles templates que nós tínhamos que estavam em inglês. Então, o professor vai abrir um por um aqui. Vamos dar uma revisada aqui. Vou apresentar aqui.
Muito bem. Ah, ele desaparece. Tudo bem. Então, assim, trends, né, regulation, então, as trends são as tendências, né, no caso aqui nós estamos falando de tendências de regulação, tá? Então, a primeira tendência que o professor apresenta para vocês, tá, é uma tendência que é a lei do ar limpo. Então, o Clean Air Act é uma lei federal estabelecida pelo Congresso americano, tá, em 1970, para tratar dos problemas da poluição do ar. A lei exige que a EPA, tá, que é a Agência Norte-Americana de Proteção ao Meio Ambiente, estabeleça limites para certos poluentes do ar, definindo padrões nacionais de qualidade do ar e convoque os estados a adotarem planos, né, planos de implementação estadual para atingirem e manter os padrões estabelecidos. Então, essa lei visa garantir a proteção da saúde e do meio ambiente aos americanos, norte-americanos. E em 1990, a lei foi revisada, dando à EPA autoridade mais ampla para implementar e reforçar os regulamentos. Daí a gente traz assim, essa é uma tendência norte-americana que basicamente, são os grandes precursores do capitalismo. São aqueles que, de uma forma, né, bem... na forma de um benchmark, apresentaram para o mundo, digamos assim, os sortes e os reveses de um mundo capitalista, né? E muito da indústria que nós atuamos, ela tem essa busca, né, pelo resultado, por colocar meta sobre meta, e por estar sempre, né, propondo aí um crescimento, né? Esse ano cresci 10, ano que vem vai ser 12, no outro vai ser 14, ou seja, não visa manter o negócio, mas sempre crescer. Bom, e da mesma forma, né, daí tá, mas o que tem a ver a lei do ar limpo? Bom, a lei do ar limpo, ela veio por quê? Porque os índices de poluição nos Estados Unidos, eles estavam ficando, né, problemáticos pelo grau de industrialização. Bom, mas ainda, onde é que entra o Brasil nessa jogada? Nós, né, como um país que segue, nós não temos a vanguarda, nós não somos... digamos, nós não puxamos, né, o mercado no sentido de que nós, como um país, somos referência para o mundo, nós não temos esse objetivo e tampouco temos essa habilidade, né, nós acabamos seguindo muito as tendências que vêm de fora, né? E com relação à proteção do meio ambiente, os Estados Unidos, ele libera. A Europa também tem muitas restrições, até porque, se a gente for olhar a Europa como um continente, nós temos grandes nações fazendo fronteiras. E essas grandes nações, elas são nações independentes, com grande índice de industrialização. Então, a gente pega a Itália, pegamos a Alemanha, pegamos a Inglaterra, e outras, né, França, então ali, Suécia, Suíça, então a gente tem muitos países com indústrias, né, bastante tecnológicas, né, e em algum momento do mundo, até os anos 60, até os anos 50, concentravam essa industrialização na Europa. E daí o que ocorreu? Essa industrialização, por uma questão de custo e de qualidade, né, ambiental, começou a se espalhar pelo mundo. Né? Mas para quê? Para dissipar também um pouco essa poluição. Mas os Estados Unidos, como tem, né, uma dimensão continental muito semelhante ao Brasil, eles acabaram desenvolvendo muito a industrialização, né, e isso foi bom para eles como nação, mas eles perceberam que eles estavam tendo sérios problemas de poluição, né? Da mesma forma que hoje, né, falamos aí do século XXI, a China, com a abertura de mercado que eles tiveram,
né, principalmente, né, trazendo a indústria do mundo inteiro para o seu território, e ali, né, saindo um pouco de uma indústria racional, ou seja, produz sob demanda, a China produzia na escala fordista, ou seja, produção em massa. Quanto mais produz, mais dilui as despesas, né, e infla o mercado com produtos da China. Então, essa foi a estratégia, né, da China até o ano de até o ano de 2019, 2020, quando veio essa questão da pandemia, né, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, que também entram como tendências. Mas aí o que a gente percebe? Que a China hoje já começou a encarar, em pleno século XXI, ter problemas de poluição, severos problemas de poluição. Então, essa tendência dos países que vão ser industriais, né, ou que têm a indústria ativa, como é o caso do Brasil, vocês, né, que vão querer empreender nessa área, ou vocês que vão estar orientando para investimentos nesta área de indústria, nós precisamos ter muito atentos a essas questões de padrões ambientais. Vou te dar um exemplo. Eu estou implantando uma empresa, uma galvânica em Novo Hamburgo, né? E essa galvânica teve que, para o processo, para o projeto de instalação, a gente teve que fazer, dentro do layout dela, ponto 1, descarte zero de efluente, ou seja, tu tem que achar meios, tratamentos físico-químicos, para quê? Para reuso total dessa água, ou seja, descarte zero, que isso são imposições que são regulações. O município não vai liberar se tu tiver descarte. A bacia do Rio dos Sinos não vai receber esses efluentes. Então, em cima de uma regulação, o empresário que quer produzir vai ter que se adequar dentro dessa realidade, vai diminuir os seus lucros, obviamente, mas vai ter um processo limpo em termos de impacto ambiental. Por quê? Porque ele vai estar reutilizando o seu efluente para os banhos, para os enxágues e descarte zero. Outra coisa, né, uma galvânica normalmente precisa de uma fonte de calor, né? Uma galvânica utiliza energia elétrica em massa, né? Eles utilizam muita energia elétrica, principalmente para o seu processo, né, de eletrodeposição. Porém, esses banhos, né, e esse calor que é necessário para algumas etapas do processo, vai requerer uma fonte de geração de vapor, que pode ser um processo limpo, ou seja, um aquecimento via corrente elétrica, só que o custo da nossa eletricidade é muito elevado, ou tu vai ter que partir para uma linha a caldeira, né? Que pode ser uma caldeira mais limpa, com gás natural, porém, o gás natural é muito mais caro do que a lenha. Então, no caso desse empresário, ele optou por uma tecnologia a lenha. Então, tu tens que fazer todo um processo de purificação dos gases emitidos no processo. Né? Então, isso são imposições ambientais que o empresário tem que colocar no seu cálculo de custo. O custo de implantação prevê, então, um sistema de absorção dos gases emitidos no processo, lavagem desse gás e manutenção do envio desse ar, desses gases de processo limpos, atendendo padrões ambientais. Né? Então, dentro da lei do ar limpo, ela te traz uma descrição de algo que acontece no mundo, e esse é o objetivo dos templates, é tu visualizar o que o mundo enxerga em termos de poluição no ar. A gente pode falar de poluição da água, nós podemos falar de poluição do solo, né? Mas o quanto essas leis de ar limpo impactam, então, para uma decisão de um empresário. E aí que eu estou dizendo,
Talvez, se a gente, quanto mais completo nós formos na descrição do nosso negócio, melhor vai ser a visão do empresário para botar a mão no bolso. Porque, por exemplo, tu faz uma previsão de investimento de negócio de $500 mil. Só que o $500 mil o cara só usa para instalação do básico na produção dele. Daí a gente não contemplou sistemas de filtração, não contemplamos sistema de lavagem de gases, não contemplamos preparação do solo para recebimento dos materiais, né? Não contemplamos que ele vai ter que colocar um promador, né, exclusivo para a sua unidade industrial, porque ele vai ter que pegar corrente de alta tensão e baixar essa tensão para ele poder usar no processo produtivo. Ou seja, quantos itens nós não prevemos e o funcionário e o empresário já investiu $500 mil. E daí ele disse, cara, mas para botar a funcionar agora essa fábrica, precisa de mais $500 mil. Que engenheiro é você que me deu uma orientação distorcida dessas? Agora não tenho mais dinheiro, o negócio ficou pela metade, como é que a gente vai proceder? Estão compreendendo qual é a missão do engenheiro, pessoal? Então, o engenheiro ele tem que ser aquela pessoa que vai ter aquela visão de vanguarda, aquela pessoa que está olhando mais lá na frente. Né? Quando a gente resolve ser engenheiro, a gente tira aquela nossa visão do técnico, começa a dar amplitude para essa visão, né? E essa amplitude de visão vem, sim, com mais responsabilidades, mas também vem com maior barganha e obviamente, poder em termos de receber recursos. Mas lembrem-se, né, o receber recursos, quanto mais tu recebe, mais carga de responsabilidade tu vai ter. Outro exemplo de aplicação de lei do ar limpa é o que a gente coloca aqui, para que vai servir esses templates? Depois que a gente criar um número de 20 templates, mais ou menos, que essa é a nossa meta, tá? A gente já está aí com 11 mais 5 que a gente teve, né? Então, a gente vai ter aí mais uns 9 hoje, mais 4, ou seja, a gente vai fechar aí com 20 a 25, né, tendências, quanto mais melhor. A gente vai utilizar, então, esse template para a nossa próxima atividade, que é para nós alinharmos um desafio, e esse desafio ele vai ser dentro de uma orientação estratégica para que a gente possa, então, começar a gerar ideias de propostas que vão gerar depois negócios. Né? Mas antes de nós chegarmos nessa etapa de geração de ideias e proposição de negócio, é importante que a gente gere o máximo possível de tendência. Então, dentro dessa primeira aqui, diz assim, ó, grande parte do plano para limpar os poluentes do ar envolve indústrias e fabricantes de veículos automotores, carros, caminhões e ônibus, investindo em tecnologias disponíveis que são mais limpas. Como resultado, a emissão de um carro novo, comprado hoje, são mais de 90% mais limpas do que as de veículos novos comprados em 1970. Então, se a gente olha aqui, deixa eu... Peraí, uma ferramenta aqui, deixa eu ver onde é que eu aumento aqui. Eu não trabalhei aqui, acho que é aqui. Não. Vocês sabem como é que faz para aumentar aqui, pessoal? Vamos ver aqui, tema, layout, não, plano de fundo, aqui, zoom, ótimo. Vamos ver esse gráficozinho aqui, ó. O que esse gráfico ele nos traz aqui?
Então, ó, ele vai nos trazer uma comparação. Aqui. Ele vai nos trazer, então, uma comparação do crescimento das áreas e emissões desde 1980 até 2012. Então, o que nós vemos em termos de emissões, né? Olha aqui, agora eu vou aumentar porque ficou ruim de enxergar aqui. Então, o que nós percebemos? Que a indústria, desde os anos 80, olha só como está reduzindo. Ó. Hoje, em 2012, eles geram quase 70%, 67% a menos de poluição do que a mesma indústria dos anos 80. Agora a gente pega aqui, ó, as emissões dos carros. Aqui, ó. Um carro, né, dos anos 80, no caso, ele gerava... não, aqui no caso é volume de emissões, não é em termos de carro, né? Então, o volume de emissões dos anos 80 para cá, né, num primeiro momento chegou a 22, 20%, né, hoje está aqui em torno de 19%. O consumo de energia, né, comparando nos anos 80 para agora, cresceu, então, até 2012, 27%. A população também, dos anos 80 para cá, cresceu 38%. Né? O volume de viagens, de milhas, ou seja, de quilômetros rodados por veículos trafegando, né, de um lugar para o outro, dos anos 80 para cá, cresceu 92%. Então, se tu para pensar, da mesma forma que as emissões da indústria reduziram, porém, dos automóveis, né, aumentaram. Daí, o que acontece? Se tu não tiver um automóvel que gera menos poluição, né, fica difícil, né? E aqui, o crescimento da compra, né, de produtos domésticos, né, o mercado, então, dos anos 80 até o ano de 2012, ele aumentou mais de 100%, ou seja, 133% a mais. Então, aqui nos mostra, né, uma tendência em termos de lei do ar limpo, ou seja, o que a regulação vai fazer nós pensarmos a respeito do negócio. Essa foi a primeira tendência. Bom, a segunda. A segunda tendência, então, ela entra dentro do quê? Economia média corporativa de combustível, né, aumentando os requisitos de eficiência de combustíveis. Então, o que nós temos aqui? Que o CAF, que é essa economia média, né, de consumo de combustível, tá? Então, a CAF são regulamentações nos Estados Unidos destinadas a melhorar a economia média de combustível do carro e caminhões leves, ou seja, as caminhonetes, né? Que é expressa em milhas por galão americano. Né? O que é, então, essa milha por galão americano? Uma milha, se eu não me engano, são 3, deixa eu ver aqui, uma milha em quilômetro. Então, uma milha é 1,6 quilômetros, tá? E 1 galão para litros são quase 3,8 litros, tá? Então, lá nos Estados Unidos, então, um automóvel é milhas por hora, eles não avaliam o quilômetro por hora, que nem nós, então a unidade de velocidade deles é diferente, e a autonomia do carro também, eles avaliam por milhas, então cada milha é 1,6 quilômetros. E o galão, né, em vez de eles comprarem gasolina, por exemplo, por litro,
eles compram por galão, né? E cada galão são 3,8 litros. Então, se a economia média de combustível da frota anual de produção de veículos de um fabricante cair abaixo do padrão definido, o fabricante deverá pagar uma multa. Então, o que acontece? Então, tu tem essa CAF, que é essa regulamentação, né, que define, né, qual é, digamos assim, a média de economia que um automóvel tem que ter. Aqui no Brasil, né, não sei se vocês perceberam, mas tem muitos eletrodomésticos e automóveis que, quando tu compra agora, a partir de 2016, eu acho, eles vêm com aquela tarjetinha de eficiência, né? Que é isso aqui, ó. Aí, eficiência. É isso aqui. Esses daqui, ó. Então, tudo que é eletrodoméstico, carros, eles agora vêm, então, com esse selinho do Inmetro, que visa o quê? Tu avaliar. Então, não só os eletrodomésticos, mas os automóveis também vêm com isso aqui. Então, o que acontece? Isso aqui permite que o consumidor tenha uma ideia de comparação de mercado. Adesivo de eficiência em automóvel. Aqui, por exemplo, ó. Então, pega esse adesivo aqui e diz, ó, quilometragem por litro e quantidade de CO2. Então, tu vê, um automóvel X aí, dentro da categoria A, né, em termos geral, ele está sendo B, em termos de emissões, ele está sendo C. Vou pegar um exemplo, né? A gente pega aqui, ó, vamos ver esse carro aqui da Fiat. No caso aqui, ele está dentro do A. Daí aqui fala, na cidade, em álcool, ele faz 10,8 km por litro. A gasolina, ele faz 15,7. Na estrada, ele faz 13,2 no álcool e 19,2 na gasolina. Então, aqui dá a descrição do carro. Então, esse é o Mileway Economic 1.0 Flex. E isso aqui serve para quem? Então, para o cara ter uma base, uma definição, uma orientação, né? Isso é o que nós temos hoje no Brasil, tá? Mas daí o que acontece? Isso vai ser uma orientação para quem compra, né? Se tu pagando hoje a R$6 o litro do combustível, tu tem a oportunidade de saber que tu está comprando um carro que não vai ser A, que vai ser B ou C, tu vai pensar duas vezes, né? Mesmo que o preço dele esteja melhor, é algo que tu vai avaliar. Então, esse CAF, então, vai estabelecer qual é a média. Então, por exemplo, assim, ó, o programa, né, foi revisado em 2009 e agora estabelece um padrão médio de economia de combustível de 35 milhas por galão dos Estados Unidos para os modelos do ano de 2016. Um salto da média atual para todos os veículos de 25 milhas por galão, ou seja, 40 quilômetros com 3,8 litros. Uma média de 10 quilômetros por litro, estamos falando lá em 2016. A nova política resultará em um aumento anual de 5% na eficiência de 2012 a 2016. Então, em 2012, novamente, novos padrões foram definidos até o ano de 2025, quase dobrando os requisitos de eficiência de combustível para 54,5 milhas por galão. Ou seja, então a gente parte de uma eficiência para gasolina de 10,5 em 2012, né, almejando até 2025 uma economia de 87,7 dividido por 3,8 para um carro que vai ter a autonomia de 23 quilômetros por litro, né? Claro que aqui não está definindo se vai ser na estrada, se vai ser na cidade, mas se a gente olhar, comparar com aquele Fiat que nós vimos ali,
ele dava na estrada com gasolina, ele dava 22 quilômetros por litro, né? Se a gente for olhar esse valor que a gente tem aqui, 87 por 3,8, está batendo, ou seja, em 2021, nós já temos automóveis próximos do requisito mínimo exigido para 2025. E você pode se perguntar, tá, mas professor, a gente está vendo requisitos lá nos Estados Unidos, mas a gente está no Brasil, o que tem a ver? Bom, o que tem a ver é que a gente, no Brasil, a gente produz, sim, para consumo próprio. Mas, por exemplo, uma montadora, uma indústria de automóveis, não vamos longe, a própria GM que nós temos aqui, uma parte é para o mercado interno, mas a outra parte é para exportação. Né? Nós não temos hoje, né, no mundo, uma montadora que é para atender em uso exclusivo o seu mercado interno. A não ser, né, algumas poucas nações ricas que vão fazer isso, mas na sua grande maioria tem um percentual disso para exportação. Então, tu não vai ter uma linha de montagem que vai produzir as carroças para consumo interno e a outra linha que vai produzir os carros de luxo que vão para exportação. Num passado bem longínquo até se fazia isso, mas hoje em dia já não se faz mais dessa forma. Hoje em dia tu tem uma linha de montagem, né? E quanto mais na forma de íris, de célula, quanto mais rápida, né, for a troca de setup, tudo isso tem que ser colocado na conta, né, para tornar vantajoso e rentável um processo. Então, a gente vê que esse valor já está muito próximo, né? Aumentando mais ainda a pressão sobre as montadoras. Então, 13 players, né, 13 fabricantes, incluindo GM, Ford e Chrysler, abraçaram essas novas metas no programa. Bom, ali embaixo, ó, as novas leis de economia de combustível e transformação que provocam na decisão do cliente final impactam nas margens das montadoras. Então, por exemplo, a Ford, né, que vende aí uma F-150, que é essa caminhonete aqui do lado, médio, por exemplo, né, o preço médio, por exemplo, é vendido a $38.500 e tem uma margem aproximada de $11.000, ou seja, né, esses 11 mil de 38.500, ou seja, em torno de 28% é a margem de lucro que elas têm com essa caminhonete. Mas essas leis, né, ou seja, com essa lei, com o CAF, mais os preços altos da gasolina, significa que a Ford está vendendo menos a F-150 do que no passado. Então, daí trazem dados ali. Em 2012, estava vendendo aí um volume de 645 mil veículos em 2012, e hoje está vendendo 940 mil em 2000, contra 940 mil em 2004. Então, tu vê que teve uma redução significativa de vendas, né? Então, 940 mil, 945 mil. Dividido por... Teve uma queda aí de 30% nas vendas, né? E o que é importante vocês perceberem? Na descrição da tendência, tá? Tu cita que existe uma tendência de economia média de combustível, correto? Em cima dessa tendência, tu pode ver, tu sempre tem que trazer exemplos aplicados, né? Um deles mostra em termos de que existem programas governamentais que dizem que as empresas têm que reduzir, né, a geração de poluentes dos motores, ou seja, os motores têm que gastar menos combustível, gerando menos, né, poluente automaticamente, rodando mais. E também se traz dados, por exemplo, de vendas de automóveis, né, onde tu confirma que, por exemplo, aqui,
uma caminhonete que em 2004 vendia quase 940 mil unidades e em 2012 reduziu 31% nas vendas. Mas, cada vez mais, o crescimento virá de carros menores, mais eficientes em termos de combustível, porém, com menor lucro para a montadora, que é o caso do Fusion, né, que é vendido em média por 26 mil e resulta em 7 mil de lucro. Ou seja, enquanto a F-150 dava um lucro médio, né, de 28%, 7 mil em 26 mil te dá um lucro aí de 26%. Né? Então, reduz dos 28% em termos percentuais, né, por uma questão do tamanho do automóvel. Ok? Essa, então, foi a nossa segunda tendência apresentada aí. Vamos agora para a terceira. Aqui, então, já entra a questão de tecnologia. Qual é a próxima tendência em termos de tecnologia? Veículos elétricos híbridos plug-in. Então, pressionados a aumentar a eficiência de combustível da sua frota anual e atender aos níveis exigidos dos padrões em milhas por galão, as montadoras estão lançando novos modelos baseados em diferentes tecnologias, ou seja, veículos elétricos híbridos plug-in, né, são um exemplo. Com um motor elétrico e um motor de combustão interna, esses veículos oferecem, né, ao mesmo tempo, maior autonomia e grande economia de combustível e custo. Daí aqui vem um exemplo dessa tendência. Né? A tecnologia PHEV, né, ou 5, está atualmente disponível no Toyota Prius e está ganhando espaço e importância nas montadoras de carro de luxo e SUVs. A Porsche já lançou o seu plug-in híbrido, né, 918 Spider, e a BMW anunciou que adicionará essa tecnologia ao seu SUV X5. Volvo, Bentley e Jaguar Land Rover também devem se juntar. Daí diz, ó, em seu terceiro ano completo de vendas, os carros plug-in alcançaram 96 mil unidades vendidas. É quase o dobro de 2012. O número de... Esse é 2016, esse dado, tá? É quase o dobro de 2012. E o número de 53 mil unidades vendidas, né? E 5 vezes mais que em 2011, primeiro ano de vendas, com 17.500 unidades vendidas. Ainda é um número pequeno em comparação com a frota total dos Estados Unidos, mas também está crescendo. Mais da metade da geração Y preferiria dirigir um powertrain alternativo daqui a 5 anos. Ou seja, isso aqui é uma tendência, a geração Y, a geração de vocês. Aqui aponta que se dentro dos 5 próximos anos, elas vão preferir um carro que dá mais autonomia, que tem uma característica, né, como essa que a gente apresentou, o plug-in híbrido, do que, né, uma combustão. Obviamente, comparando, né, em termos de preço e também em termos de modelo mental da geração Y. Tá? Então, isso é uma tendência também de tecnologia. Vamos para o 4. Equipamentos de menor eu acho que aqui o colega salvou por cima. Ok, não tem problema. Deixa eu pegar. Alguém deve ter feito, salvou por cima aqui, ó. Deixa eu ver.
Não dá nada, não dá nada. Show! Não tem problema, pessoal. Agora eu só tinha que descobrir quem é que... Deixa eu só mudar aqui. Esse aqui é realidade virtual. Peraí, deixa eu só fazer um esquema aqui. Renomear. Só tirar esse número, depois o professor vai numerar de novo, tá? Que a gente tem que organizar. Então, esse aqui tá realidade virtual. Quem foi que fez esse aqui? Alguém sabe? Provavelmente foi o Thiago, né? Foi eu, professor. Thiago. Desculpa. Eu achei que eu tivesse... Eu não me dei conta que estava ainda no teu arquivo do Drive. Não, querido, não tem problema, acontece. O professor salvou os original aqui. Mas não tem problema. Agora eu pego aqui, ó, e puxo para lá, e daí fica tudo certo, Thiago. Não tem problema nenhum, tá, meu amigo? Faz parte. A gente tá... Vamos, criatura, entra lá. Aí. Espera aí. Agora sim. Deixa eu diminuir aqui, que daí eu consigo fazer. Aí. É muita facilidade, né? Mas não tem problema, isso acontece, né? Provavelmente na hora tu começou a produzir em cima e daí tu não te deu conta que quando a gente trabalha num arquivo online, ele é muito mais... o ciclo de salvamentos é muito mais rápido. Né? Por exemplo, quando tu está trabalhando aqui no PowerPoint, por exemplo, está trabalhando, dá um pane e cai o teu arquivo, ele vai recuperar os dados até o último salvamento, que ou foi feito manualmente por ti aqui, ou ele tem uma programação que tu pode ajustar, isso tu pode fazer, que ele salva a cada 1 minuto, a cada 2 minutos, que se der um blackout, ou se de alguma forma cair o teu documento, tu consegue recuperar ele. Então, o que ocorre? Aqui, quando a gente trabalha na rede, na internet, os ciclos de salvamentos ele é muito maior. Tá? Então, provavelmente, quando vocês forem trabalhar aqui, deixa eu abrir esse 4 aqui, ó, por exemplo, quando tu for trabalhar, a primeira coisa que tu faz quando tu quiser trabalhar com um arquivo online e tu quiser aproveitar, tu tem 2 opções. Tu vem em arquivo e tu pede um novo, né, que daí ele vai te abrir um novo do zero, ou tu faz a situação de fazer uma cópia de toda a apresentação. Daí, quando fizer a cópia, ele cria um cópia aqui do lado, daí vai ficar, o mesmo título fica, só que fica cópia, escrito antes aqui. Ou, se tu quiser, por exemplo, só que daí, quando tu tá com esse documento, se tu não criar a cópia, daí tu mexe aqui no título, tu já vai alterar o próprio documento. Então, o certo é tu fazer isso aqui, ó, né? Fazer uma cópia, e daí tu já... Ou faz que nem... Teve algumas gurias que comentaram, acho que foi até a Letícia, que ela disse, professor, tá ruim de trabalhar no... Foi tu, né, Letícia, que disse que estava ruim trabalhar no Drive, né? Daí, quem não quiser trabalhar no Drive, faz isso aqui, faz o download, e daí trabalha no seu computador, depois faz o upload, da mesma forma que o professor fez, né? Puxa daqui para cá. Alguém quer falar? Não, eu ia te responder que não foi eu, mas eu concordo, eu não gosto de trabalhar no Drive, eu baixei, aí escrevi no meu e depois eu fiz o download de volta. O upload, né? O upload, isso. Foi a Pamela, então, eu me lembro que alguém comentou. Sim, eu não gosto de usar lá. Isso, então, mas é bem facilzinho, é dessa forma mesmo. Pega aqui, faz o download,
fez o download, daí trabalha no computador e depois carrega para a nuvem de novo, tá? Show. Mas não tem problema nenhum, tá, Thiago? Acontece. Tranquilo. Bom, redução da massa dos carros, né? Bom, dentro dessa tendência, ela tem um fator tem um fator econômico, né? Que isso é uma subclassificação que depois o professor vai avaliar o material de vocês e vamos organizar isso. Tanto é que o de vocês ainda não tem a numeração, depois a gente vai numerando, e isso aí vai ficar como numa exposição. Essa aula prática que vai ser para gerar esses resultados, uma estratégia, essa aí a gente vai ter que ver uma dinâmica para a gente tentar fazer ela presencial, até porque são 9 alunos, é mais tranquilo para a gente fazer presencial, pouca gente, a gente pega uma sala grande, fica mais fácil a gente trabalhar, né, numa sala de aula. Mas caso essa bandeira preta dure muito além do que a gente imagina, que a gente não possa fazer esse encontro presencial, daí o professor vai estudar uma outra metodologia que permita, né, com que a gente possa interagir ao máximo, né, de forma virtual. Mas, vamos lá. Então, essa aqui, ó, redução da massa do carro. Então, a redução da massa do carro ajuda a diminuir as emissões de gases de efeito estufa durante todo o ciclo de vida de um veículo, incluindo fabricação, direção e reciclagem. As crescentes pressões do governo para aumentar a eficiência do combustível estão forçando a cadeia de valor automotivo a encontrar maneiras eficientes de promover a redução do peso do carro sem perder a resistência à fadiga e ao choque. Como o aço compreende quase 60% da média dos veículos norte-americanos, as usinas começaram o desafio da redução de massa do carro e, junto com as montadoras, estão trabalhando no desenvolvimento de aços avançados que, combinados com tecnologia de otimização de design, permitirão uma redução significativa de massa em várias aplicações. Então, aqui daí tem um exemplo, né? Economia de combustível, peso, potência ajustados, de 1975 a 2013. Então, o que a gente viu? Aqui era o original, zero, né? Em 1975, né, partiu de zero. O que aconteceu com o ajuste do consumo, né, que é milhas por galão? Então, foi lá em cima, né, e aqui a gente está mais ou menos aí com 80%, né, diferente, né, mais eficiente, digamos assim, do que nós tínhamos lá atrás, certo? Então, digamos assim, se hoje um carro está fazendo 22 km por litro, dividido por 0,8, 22 km por litro, 22 vezes 1,8, 1,8. Um carro, né, se hoje, falando 22 km por litro, tá? Hoje, se um carro estiver fazendo isso, lá atrás, tá, mas não está fazendo isso. Bom, eu usei aquele dado que a gente pegou ali no... Mas vamos dizer, um carro normal aqui no Brasil é 12, tá? 12 km por litro, dividido por 1,8, então um carro dos anos 70, ele fazia 6 km por litro. Tá? Então, só para a gente comparar, que é o que tu pega, se tu pega um Fusca aí dos anos 70, esse pessoal que gosta de Fusca, né, os caras enfeitam o carro, faz... Aqueles motor de Fusca ali, é isso aí, cara, ele faz 6, 7 km por litro, né? Comparando com um carro atual, pega um Chevette aí, 70, 75, era isso que ele fazia, 6 km por litro. Então, de fato, né, se a gente comparar dos anos, então houve é 80% mais eficiente. Com relação à potência do carro, então, no início ele tinha uma potência X, essa potência foi diminuindo e depois a potência, então, foi
aumentando. Mas nem por isso, veja, no início, para te ter um carro potente, né, tu tinha que ter o quê? Um maior consumo de combustível, mas hoje já não se mostra mais isso, que tu conseguiu manter o consumo de combustível, tornando o carro mais mais potente. E com relação à redução de peso, então, os carros, eles vieram aí reduzindo, mas acabaram subindo um pouco. Então, hoje, né, os carros, eles estão com um peso muito parecido com o peso de um carro dos anos 70. Né? Claro, é um carro que tem motor mais potente, é um carro que tem uma economia de combustível maior, mas mesmo assim representa 60%, o aço representa 60% do peso médio. Lembrando, né, que o aço, ele tem essa questão de que ele tem uma densidade alta e essa densidade acaba acarretando aí em maior. Então, se tu puder investir em materiais que reduzam o peso, mas que mantenham a resistência à fadiga e ao choque, e daí que entra a química, né? Pode ser um caminho, né? Então, a cada ano, novos modelos de carro são introduzidos usando componentes de aço mais leve e de maior resistência, que fornece uma resposta econômica à demanda por maior segurança e economia de combustível. Muito bem. Vamos para o quinto agora. O quinto, ele fala, então, sobre maior volatilidade de preços. Pessoal, me ouvem bem aí? Tá tranquilo? Sim? Sim, prof, tá tranquilo. Sim. Maior volatilidade nos preços das matérias-primas. Então, essa tendência refere-se à volatilidade dos preços das matérias-primas experimentada pela indústria do aço nos últimos anos, que causou impacto significativo nos custos de produção. Nos próximos anos, a volatilidade deve ser acelerada pela mudança de alguns fornecedores de matéria-prima de contratos anuais para negociações de contrato de mais curto prazo. Essa volatilidade pode ser sentida na indústria do aço em todo o mundo. Essa mudança foi causada principalmente pelo aumento significativo da produção de aço na China, que obrigou os produtores chineses a desenvolverem fornecedores extras e demandarem matéria-prima de todo o mundo. Então, aqui tem um exemplo de aplicação. Isso entra dentro do fator de economia. O material não muda, mas o preço muda. Então, vai afetar no custo final do teu material, né? Então, o custo médio de produção de uma tonelada de aço de carbono, né, ou de aço carbono, na Europa Ocidental em 2005 era 365, ou seja, uma média de 40 centes por quilo. Né? 3 anos depois, esse valor havia subido quase 80%, ou seja, uma tonelada de aço carbono passou a custar $665. Mas em 2009 havia caído para 425. Então, tu percebe que de 2005 para 2008 subiu, né, de 365 para 655, daí em 2009 baixou para 425. Isso a gente está percebendo agora, por exemplo, essa própria pandemia causou também uma volatilidade de preços, né? A gente percebe, há 1 ano atrás, lembra, a gasolina estava subindo, a gasolina baixou, a gasolina subiu, estamos falando de gasolina. Né? Mas hoje, por exemplo, tu quer construir, fazer algo, por exemplo, a GM parou porque não tem componente eletrônico, né? Então, a inteligência do carro está faltando no mercado. Então, eles tiveram que parar a montagem, deram férias coletivas de 3 meses para que, né, os estoques aí possam ser repostos, né? Outra coisa que está faltando no mercado, aço, né? Porque, da mesma forma, então, a pandemia reduziu a produção, automaticamente deu reflexo em tudo, né?
Então, maior volatilidade nos preços das matérias-primas. E o principal fator são contratos mais curtos. Então, antes tu tinha um contrato que mantinha o preço durante um ano, agora, então, tem propostas diferentes. Tudo tendências, tá, pessoal? Não estou falando nenhuma verdade. O que é uma tendência? Tu mostra algo que tu observou em termos de mercado e depois tu tenta achar exemplos que justifiquem essa tendência, ok? Agora, vamos ver essa aqui, ó, a questão do tripé de sustentabilidade. Então, o Triple Bottom Line expande a estrutura tradicional de resultados de negócio comprometida exclusivamente com resultados financeiros ou valor para o acionista, para incluir a dimensão do desempenho social e ambiental. Não é só financeiro, o social e o ambiental conta. Consumidores e comunidade que exigem novos papéis e responsabilidades e regulamentações mais restritivas estão obrigando as indústrias a implementar estratégias e operações que sejam financeiramente lucrativas, socialmente benéficas e ambientalmente sustentáveis. Então, exemplo de aplicação, o índice Dow Jones de sustentabilidade reúne empresas que se destacam por critérios financeiros, sociais e ambientais, criados nos anos 90, nos Estados Unidos. Esse índice, né, representa 20% das melhores, 20% das 600 melhores empresas americanas no índice Dow Jones de sustentabilidade. A iniciativa, então, das 600 maiores empresas dos Estados Unidos, 20% estão dentro da Bolsa de Valores, elas optaram por seguir nessa linha de tripé de sustentabilidade. Então, isso faz com que elas sejam empresas mais confiáveis. Por quê? Porque elas não estão visando só o lucro, mas elas também desenvolvem atividades sociais e ambientais. Que é o que a gente percebe aí quando a gente vê, né, por exemplo, banco, né, Bradesco, eles têm o lado social, eles têm o lado ambiental e também têm o lado econômico. Ou pega uma Gerdau. Todas as empresas grandes que têm ações na Bolsa, elas têm, né, que visar esse tripé, porque isso valoriza, né, principalmente o valor, né, da unidade dentro da Bolsa. Daí aqui fala da Volkswagen. Foi eleita a empresa líder na cadeia de valor automotivo e de componentes 2013, por seu esforço para enfrentar os desafios globais na conservação de recursos e proteção do clima entre toda a cadeia de valor. Eu não sei se vocês lembram do escândalo que deu com aquelas caminhonetes Amarok, né, da Volkswagen. Né? Daí aqui, só para a gente aumentar e dar uma justificativa maior ali, foi esse escândalo aqui, né? Então, o que acontece? Ex-donos de Amaroks, né, que foram compradas entre 2011 a 2015, estão recebendo indenização. Então, o escândalo Dieselgate levou a Volkswagen a recomprar cerca de 35 mil veículos a diesel nos Estados Unidos, gastando uma quantia de 7,4 bilhões até meados de fevereiro. Segundo dados do processo judicial, a montadora alemã armazena centenas de milhares de veículos há meses. Né? Isso aqui lembra que, na realidade, eles tinham um sensor que indicava, né, o teu consumo de combustível por quilômetro. E o consumo de combustível, não, geração de CO2, onde eles, em 2007, era um valor, e eles alegavam, então, que tu estaria emitindo menos CO2, mas, na realidade, o que tu tinha era simplesmente
estava viciado um indicador de poluição, né? Então, para o dono do carro, ele achava que estava poluindo menos. Mas é porque é que nem um pH-metro, digamos assim. O pH-metro, né, tu faz a calibração. Mas se o teu padrão tiver errado, né, por exemplo, tu está com um padrão que diz que é 7, mas ele é 9. Então, quando tu bota o pH-metro, né, o pH-metro ele é burro. Na realidade, ele vai por referência. Se tu está referenciando para ele que o que ele sentiu, que tu disse para ele que era 7, mas de fato era 9, ele vai acreditar no 7. Então, quando ele lê o 9, ele vai dizer que é 7, e quando ele lê o 9 real, ele vai dizer que é menos, um valor menor. Por quê? Por uma questão de referencial. E foi isso exatamente que foi feito aqui. Então, é uma coisa que não é legal, né? Não pega bem. É a mesma coisa do escândalo da Petrobras, claro, um pouco bem diferente, né? Mas que mostra que não é só brasileiro também que faz trampa, né? O mundo, né, passa por uma crise, né, principalmente, né, quando a gente visa só o lucro. A questão do imperativo da eficiência energética, né? Então, quando se trata de fabricantes, a eficiência energética é uma questão que vai direto ao topo. As decisões sobre eficiência energética são de responsabilidade dos principais executivos e diretores de 1/3 dos fabricantes, refletindo a enorme importância dada às batalhas das empresas para lidar com o aumento dos preços da energia. E aqui vem os exemplos. Uma pesquisa da N-Power e do órgão comercial AFFA, com 192 fabricantes do Reino Unido, descobriu que as empresas estão aumentando o investimento em gestão e eficiência energética. Então, 96% das empresas citadas a redução do uso e dos custos de energia como a principal razão para esse investimento. Reduzir o uso de energia de 40% a 60% por meio de investimentos em eficiência altamente rentáveis poderia gerar 2 milhões de emprego, enquanto economizava a todos os consumidores residenciais e empresariais um valor líquido de 40 bilhões por ano, ou equivalente a cerca de 2.600 por domicílio anual. Então, aqui a gente está falando da eficiência energética, é muito que a gente vê agora crescente. A questão da energia eólica, a questão da energia solar. Então, hoje, não é só as empresas que estão investindo, né, em energia solar, por exemplo. A gente vê que quem trabalha com essa área viu o seu negócio aumentar muito, né? Produzir toda a nova energia com energia eólica, solar e hidrelétrica até 2030 é viável. E os arranjos de fornecimento de energia existentes podem ser substituídos até 2050. Então, o imperativo é a eficiência energética. Tá. Células de produção flexível. Então, a proliferação de SKUs, né, que são as células de produção flexível, devido à fragmentação das demandas do cliente, traz desafios complexos para o gerenciamento da produção. Um deles sendo manter a produtividade ao fazer a produção de pequenos lotes. Células de produção flexível referem-se a empresas que investem em processos e tecnologias que lhes dão flexibilidade para lidar com pequenos lotes de produção com baixos tempos de setup. Então, um exemplo aqui, né, a indústria automotiva está na vanguarda da construção dessa flexibilidade. Então, a Ford e a General Motors investiram em robótica programável dinamicamente com ferramentas intercambiáveis
que podem alternar com agilidade entre modelos e variantes sem perder a eficiência. Que aquilo é cada vez mais a customização do produto. Então, para te customizar mais, se tu não tiver eficiência no processo produtivo, é complicado. Vou te dar um exemplo. Na área de produto químico, né, para tratamento de águas, por exemplo, tu trabalha com uma gama muito grande de produtos, tu pode trabalhar. Então, a tua produção, ela tem que ter uma certa flexibilidade, tu tem que criar meios para tornar a tua produção rentável. Senão, tu cria gargalos, e esses gargalos fazem com que tu perca, então, a tua eficiência. Então, uma das soluções é isso, são células de produção. Tu tem diferentes células trabalhando, né, para atender demandas específicas de clientes. 9. Pegada hídrica. Né? O que é essa pegada hídrica? Então, ó, é um conceito criado pelo professor R.J. Hoekstra, da Unesco, tá? Em 2002, que diz a respeito da quantidade de água potável suficiente para produzir um alimento ou mercadoria. Produtos comuns utilizados pela população em geral gastam cifras de água considerável. Tudo que usamos, vestimos, compramos, vendemos e comemos requer água para ser feito. Então, tem essa waterfootprint.org, né, apresenta o gasto de água por setor industrial, onde desde alimentos a utilitários são apresentados os consumos de água na cadeia produtiva. Então, o consumidor pode avaliar qual sua pegada hídrica através do que consome. E é muito interessante que esse site, Water Footprint, ele te também mostra que a tua pegada hídrica, com o mesmo consumo que tu tem no Brasil e o consumo que tu tem, por exemplo, na Alemanha, é diferente. A nossa pegada hídrica aqui no Brasil, ela é muito maior do que lá na Europa. Por quê? Porque lá tu tem algumas regulamentações que são mais restritivas, então fazem com que a indústria faça mais reuso de água, tenha geração de energia mais limpa e coisas desse tipo. Então, isso também é mostrado nesse material. Então, os estudos que fizemos com o Water Footprint Network, né, nos forneceram percepções valiosas que nos ajudaram a reduzir ainda mais nossa pegada hídrica ao longo de toda a cadeia de valor. Phil Camberley, né, chefe de desenvolvimento de negócios sustentáveis e membro do conselho da Fundação CIA. A menos que você saiba quanta água está usando e quanto está disponível nas bacias hidrográficas em que você e seus fornecedores operam, é impossível saber se você está usando de forma sustentável, né, ou se sua empresa pode enfrentar riscos relacionados à água. Então, pessoal, isso aqui é uma coisa muito nossa, né? Uma coisa que é uma tendência. Então, pensar nisso é bacana, a nível de processos, né, industriais. 11. Questão da pandemia. Tendências pós-pandemia. Então, vamos ver aqui. Descrição. Consumir por consumir saiu de moda. Trabalho remoto, atuar mais no coletivo, com colegas de empresa ou vizinhos de bairro. Então, a Covid-19 vai rever valores e mudar hábitos da sociedade. Então, o Covid-19 mudou nossas vidas. Não estou falando aqui simplesmente da alteração da rotina nesses dias de isolamento, em que não podemos mais fazer caminhadas no parque ou ir aos nossos bares e restaurantes preferidos. Sim,
tudo isso mudou o nosso cotidiano e muito. Então, o que vem aqui de exemplos aplicados? Vários futuristas internacionais dizem que o coronavírus funciona como um acelerador de futuro. A pandemia antecipa mudanças que já estavam em curso, como o trabalho remoto, a educação à distância, a busca por sustentabilidade e a cobrança por parte da sociedade para que as empresas sejam mais responsáveis do ponto de vista social. O futuro pós-pandemia. Efeito do coronavírus deve durar quase 2 anos. Então, as transformações são inúmeras e passam pela política, economia, modelos de negócio, relações sociais, cultura, psicologia social e relação com a cidade e o espaço público, entre outras coisas. Olha quantas oportunidades, né, que passam a surgir nos próximos 2 anos, ou seja, o que está sendo feito hoje pode ser totalmente mudado, mas é menos. Hoje faz-se necessário pensar no valor concedido às pessoas, no impacto ambiental, na geração de um impacto positivo na sociedade ou no engajamento com uma causa. Faz-se necessário olhar definitivamente com confiança para os colaboradores, já que o home office deixou de ser uma alternativa para ser uma necessidade. Faz-se necessário repensar a sociedade do consumo e refletir o que é essencial. Então, isso entra dentro de uma tendência de sociedade, tá? Que, obviamente, vai afetar nos negócios, vai afetar em tudo. 11. É algo já dentro, né, foi outra tendência percebida no momento de Covid. Então, saneantes são substâncias, Covid induz saneantes. Né? Saneantes são substâncias ou preparações destinadas à higienização, desinfecção ou desinfestação domiciliar em ambientes coletivos ou em públicos e no tratamento de água. De acordo com a agência, estudos mostram que, a agência Anvisa, né, mostram que desinfetantes domésticos comuns, incluindo sabão ou uma solução diluída de alvejante, pode desativar o coronavírus em superfície, uma vez que o coronavírus tem uma camada protetora de gordura que é destruída por esses produtos. Aqui vem os exemplos. Então, Paulo Engel, diretor executivo da ABPLA, Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de uso doméstico e uso profissional, alertou que o crescimento do setor divulgado pelo IBGE se mostrou dentro do que estava previsto para esse ano de 2020, sem levar em conta a pandemia. Confira abaixo a relação de produtos alternativos ao álcool 70 e que podem ser utilizados para desinfecção de objetos e superfícies. Então, entra aí hipoclorito, solvejantes, né, iodo de dona, peróxido de hidrogênio, ácido peracético, quaternário de amônio, compostos fenólicos, desinfetantes de uso geral em ação contra o vírus. Bom, então, aqui foi dada, tem mais um aqui. Então, essas são as 12 contribuições que o professor deu aí para o processo, né, de tendências a nível de... Ok. Então, isso aqui é outra coisa que a gente percebe, né, eu sou um pouquinho mais velho aí, talvez, do que os demais da turma, mas antigamente, em tese, as pessoas não tinham problema com lactose, não tinham problema com glúten. Mentira, elas tinham, mas não sabiam que tinham, né? Então, a questão da intolerância alimentar e os tais alimentos zero. Não sei se vocês perceberam, mas, por exemplo, as bebidas, né? As bebidas, os refrigerantes tiveram uma redução de açúcar, né? Foi meio que coletivo. Mesmo os tradicionais também tiveram. Vamos lá, pegamos aí a própria Fruc, que é produzida aqui em Lajeado, o teor de açúcar dela foi reduzido, acho que em 30%. Então, não tem a opção mais de tu tomar aquele refrigerante que era mais doce.
tem essa tendência. Então, intolerância alimentar é uma resposta do organismo à ingestão de determinados alimentos em função de uma dificuldade no processo digestivo. Uma das etapas necessárias para digerir um alimento é a absorção dos nutrientes encontrados nos alimentos ingeridos. No caso da intolerância, o organismo tem incompatibilidade ou dificuldade em absorver esses nutrientes, o que resulta em extremo desconforto, com vários sintomas associados. Então, os alimentos mais conhecidos como potenciais causadores de intolerância são os ovos, o leite, chocolate, glúten, crustáceos, amendoim, nozes, morango e tomate. Então, aqui temos alguns exemplos de aplicação. O leite de arroz pode ser consumido por intolerantes à lactose e alérgicos à proteína do leite de vaca. O leite de arroz é um dos leites mais hipoalérgicos, sendo uma opção até para alérgicos à soja. Também apresenta melhor digestibilidade e pode ser consumido por vegetarianos estritos e veganos, que também tem esse novo mercado, os veganos. Churrascaria para vegano, né? Não faz sentido, né? Exemplos e aplicações dentro. O leite de soja pode ser uma alternativa ao leite para quem tem intolerância à lactose, mas seu consumo é desaconselhado para crianças e indivíduos diagnosticados com hipotireoidismo e anemia. Essa orientação também serve para as outras bebidas à base de soja, como iogurte, por exemplo. Então, foi um contraponto, que às vezes tu tinha uma solução, que era o leite de soja, mas também tem pessoas com problema. Então, mostra essa diversidade de produtos, que tudo são tendências de negócio. Bom, daí agora o que aconteceu aqui? Fechei, peraí. Agora eu tenho, então, individualmente, cada um dos alunos que fizeram, tá? E daí o que eu vou fazer agora? Esses alunos aqui, individualmente, durante agora as próximas atividades, eu vou conversar com eles, até para entender um pouquinho melhor e a gente dar uma tratada nos dados, que daí entra o template do Tiago, o template do Gustavo, da Pamela Dias, da Letícia Santos, da Luísa Rosseto e da Pamela Leal Vargas. Então, tivemos aí 6 alunos que fizeram a atividade, sendo que a nossa turma é de 9. Então, tiveram 3 alunos que não fizeram. Então, espero que esses 3 alunos que não fizeram tenham compreendido como se faz e eu preciso que vocês realizem a atividade da aula 1. Então, fica aí a chamada e o pedido, ok? Muito bem. Pessoal, me ouvem bem aí? Sim, prof. Tá. Então, eu vou baixar aqueles templates que estão lá, dos alunos que fizeram, e esses templates agora, na segunda parte da aula, o professor vai avaliar individualmente, vou chamá-los individualmente para tirar dúvidas, ok? Sim? Sim. Perfeito. Pois não? Eu disse aham. Tá bom, valeu. Bom, para ajudá-los, tá, digamos assim, porque às vezes a gente tem um problema que é travar, né? Às vezes, mas o que eu vou fazer? Como eu vou fazer, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que é o mapa mental. O mapa mental, ele ajuda, talvez, a estruturar um pouco como a nossa cabeça pensa, tá? Então, assim, o mapa mental representa, com o máximo de detalhes possíveis, o relacionamento conceitual existente entre informações que normalmente estão fragmentadas, difusas e pulverizadas no ambiente operacional corporativo. Trata-se de uma ferramenta para ilustrar ideias e conceitos, dar-lhe forma e contexto, traçar os relacionamentos de causa, efeito, simetria e ou similaridade que existem entre elas e torná-las mais palpável e mensurável, sobre os quais se possa
planejar ações e estratégias para alcançar objetivos específicos. Então, os mapas mentais e conceituais também, né, servem dessa forma, são ferramentas que possibilitam representações da organização do pensamento de forma livre ou mais elaborada, através da relação entre conceitos hierarquicamente organizados. Qual é o passo a passo? Então, primeiro é decidir onde quer chegar, qual o objetivo, quais as submetas e categorias que contribuem para o objetivo. Então, esse objetivo deve ser representado por uma imagem central. Então, definir as ideias de ordenação básicas, que são os assuntos-chave essenciais em torno dos quais todos os outros conceitos serão organizados. Então, como é que é as regras para a gente fazer, então, isso aí? Divididas em técnica e desenho. Então, as regras relativas à técnica são destaque, fazer associações, ser claro, desenvolver um estilo pessoal. Manter o mapa bem delineado e limpo estimula a clareza do pensamento. Regras relativas ao desenho são hierarquia, ordem numérica. Se o mapa mental for uma base para uma ação, será preciso ordenar o pensamento em ordem cronológica ou de importância, assim, basta enumerar as ramificações em ordem desejada de ação ou prioridade, tá? Aqui, nesse videozinho, a gente tem um grande exemplo, tá, de um mapa mental, tá? Então, assim, isso é uma atividade que vocês vão fazer daqui a pouquinho. É assistir esse videozinho aqui, é show de bola, ele é de 4 minutinhos, de onde vêm as boas ideias, né? Mas fala um pouquinho de onde é que surgiu a inovação, ela passa por onde, permeia o quê. Então, depois vocês assistam. E o professor aqui fez, então, um exemplo de um mapa mental. Lembra que eu disse para vocês na aula passada, pessoal? Tem aqui o site do governo do estado que fala sobre agricultura, pecuária. Porque agricultura, pecuária e tinha mais um setor. Porque o Rio Grande do Sul, ou melhor, o Brasil como se é um país agrícola. É o agronegócio que digamos assim, que domina, digamos, o nosso país, né? E dentro do agronegócio, se tu vai vender o grão por si só, o grão ele tem pouco valor agregado. Então, o que esse mapa mental mostra? O que dá para fazer a partir do arroz, por exemplo, tá? Então, vamos entrar aqui, ó, eu vou abrir esse mapa mental. Então, eu vou aumentar aqui para que a gente possa enxergar um pouquinho melhor. Esse mapa mental eu fiz no próprio PowerPoint, tá? Dá para fazer também. Então, se a gente pega aqui, eu coloquei aqui no centro, ó, o cultivo de arroz. Então, sim, veja, a gente pode aumentar e diminuir aqui. Essa é a visão geral. Então, nós temos aqui o cultivo de arroz, daí temos as partes do arroz, daí aqui a gente vai gerando uma série de áreas com base no que nós estamos observando. Então, se a gente olha aqui, para te ter o cultivo do arroz, tá? Bom, o que tu precisa aqui? Né? Tu vai precisar da terra. Bom, para te trabalhar a terra, tu vai ter os implementos agrícolas, os tratores, que vão receber as sementes, que vão jogar na terra, e tu, associado a isso, tu tem a indústria de sementes. Bom, onde é que entra a nossa ideia? Indústria de sementes. O que é indústria de semente? Qual é o processo industrial envolvido? Isso nos interessa? Será que existe alguma tendência para isso? Implementos agrícolas. Por que o Canoas, né, é um grande polo de implementos agrícolas? Nós temos aqui, né, a gente tem aqui do lado ali da Petrobras, tem uma empresa que produz tratores, principalmente para aplicação de nutrientes e veneno em arroz. Agora me fugiu o nome da empresa. Nós temos a Massey Ferguson aqui, né,
em Canoas também. Nós em Montenegro temos a John Deere. Lá em Horizontina nós temos outra unidade da John Deere. Em Caxias nós temos a Agrale, né? Em Caxias também nós temos, não é Caxias, mas lá na Serra a gente tem uma outra unidade de tratores também, que me foge o nome agora, mas a gente tem uma grande área de implementos agrícolas, né? Que entra a parte de silo, entra a parte de tratores, entra a parte de materiais, pessoal, entra a parte de tintas, indústria de tintas, entra a parte de indústria de lubrificantes, de prestação de serviço, preparo do solo, químicos, solventes, combustíveis. Então, tem uma infinidade de oportunidades aqui nessa área aqui. Então, para que serve o mapa mental? Para que a gente possa olhar o cultivo de arroz, mas, obviamente, que essa parte de implementos agrícolas não vai estar só para o arroz, vai estar para o soja, vai estar para a maçã de vacaria, né? Vai estar para o trigo de Passo Fundo, e assim inúmeros outros segmentos, tá? Então, veja, só isso aqui, para a terra, vai ter que ter o fertilizante, e nós temos a indústria de fertilizante. Então, se a gente pegar aqui e entrar na cadeia de fertilizante, o que entra dentro da cadeia de fertilizante? Então, por exemplo, Canoas aqui também tem a Maná aqui, né? A Maná, por exemplo, que fica aqui na divisa entre Canoas e Porto Alegre, ali é uma unidade de fertilizante. Não só essa, mas nós temos outras unidades de fertilizante. E o que é a unidade de fertilizante? Se não é nada mais, nada menos do que, por exemplo, do gás natural, tiramos a amônia, ácido nítrico, nitrato de amônio, né? Também da amônia, produção de ureia, né? Do nitrato de amônio, o nitrocálcico. Tudo isso vai ser granulado e vai formular misturas de nitrogênio, fósforo e potássio. Da rocha fosfática, nós vamos ter o ácido fosfórico, na produção do fosfato de monoamônio, fosfato de diamônio, superfosfato triplo, superfosfato simples. Do enxofre, nós vamos produzir o ácido sulfúrico, né, que vai também ser utilizado na produção do ácido fosfórico, né, e também do superfosfato. E dos minerais potássicos, o cloreto de potássio. Vejam, pessoal, tudo isso aqui precisa de químicos, precisa de engenharia química, e são oportunidades de negócio, né, que entram dentro do nosso ramo de atuação. Bom, seguindo dentro do nosso mapa mental aqui, uma vez cultivado, então, esse arroz, o que acontece? Nós temos as partes do arroz. Uma delas é a palha. Bom, a palha eu nem desenvolvi, mas será que tem alguma aplicação mais específica dessa palha? Será que daria para tirar algum biocombustível dela? Será que teria como aproveitar essa palha para queima? Ou hoje ela é utilizada como adubo? Estão entendendo quais as tendências que nós temos para o uso da palha de arroz, para a palha do trigo, que é o quê? Que é tudo isso aqui que é verde, que não é os grãos de arroz. Bom, o grão de arroz, sim, esse é bem desenvolvido. Então, a gente pega aqui do grão de arroz, nós podemos partir para a alimentação humana, né, que é o arroz propriamente consumido. Entra a questão da farinha, que dá para fazer com arroz, entra também o macarrão, né, de arroz, muito usado nas comidas asiáticas, né, e daí aqui entra uma das tendências que nós apresentamos, entram aqui, ó, alimentação para pessoas celíacas, né, que tem problema com glúten.
Então, o arroz se torna uma alternativa, como a gente viu, o leite, a farinha, né, o macarrão. Tipo, uma pessoa que gosta de macarrão, mas é celíaca, como que ela vai comer o macarrão? Então, teve que ter uma indústria por trás, produzindo isso e permitindo com que um mercado consumidor, né, alimentação animal para cães, suínos, aves, aí vejam, tem o link aqui embaixo para que a gente possa consultar o material. Bebidas, a gente já viu o leite de arroz, que entrou como uma alternativa para quem tem problemas, né, alimentares. Bebidas, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul, se a gente for olhar lá nos índices do estado, o Rio Grande do Sul está aqui, ó. Vamos entrar aqui para nós vermos, ó. É só aperta Ctrl e clica em cima, a gente tem aqui, ó, entra dentro de agricultura. Por exemplo, vamos pegar perenes, né, que é fluxo contínuo. Vamos pegar o... Ah, não, o arroz não é contínuo. Deixa eu voltar aqui. O arroz entra culturas temporárias. Ó, arroz. Vamos ver qual é a produção de arroz no estado, comparando com o Brasil. E aí que eu digo, eu vi que teve alguém que falou sobre cana-de-açúcar. Vamos tentar entender. Por isso que depois, particularmente, eu vou conversar individualmente com cada um, para que a gente possa entender a linha de raciocínio e como está sendo estruturado isso. Então, ó, se a gente for olhar aqui, tá, tem um que é a planilha, que são os dados, e aqui vamos pegar os gráficos. Então, produção de arroz, ó, área plantada anualmente no Brasil e no Rio Grande do Sul. Então, o Brasil já produziu muito arroz, porém hoje o Rio Grande do Sul basicamente está detendo, 2016 é o dado que está lá no estado, representa mais de 50% da produção de arroz, né? Talvez, por quê? Porque o rendimento que nós temos anual do arroz é maior do que o rendimento que se tem por hectare, tá? No Brasil. Então, talvez isso justifique, por isso que se produz mais arroz no Rio Grande do Sul. Porém, nós produzimos o arroz no Rio Grande do Sul e dentro desta produção, o que de fato nós... por exemplo, vender o arroz por arroz é uma commodity, mas a partir do momento que eu agrego valor a esse arroz, produzindo bebidas, né, produzindo alimentos, produzindo o etanol, por exemplo, toda a indústria cosmética e farmacêutica não utiliza o álcool da cana-de-açúcar. Para esse tipo de indústria, o álcool tem que ser produzido, que é o que eles chamam álcool de cereais. Então, aqui entra uma grande oportunidade, né, que é a produção do álcool de cereais. A casca, por exemplo, né, o que se faz com a casca do arroz? Né? Tu pode queimar ela, tu produz energia. E o que tu vai fazer com as cinzas? Então, tem pesquisas que indicam que o teor de cinza, o teor de sílica nas cinzas é extremamente elevado do arroz. Isso faz com que, por exemplo, aqui na Ubra a gente tem TCCs desenvolvendo zeólitas, que é utilizado no tratamento de água, a partir de sílica de casca de arroz, e essa sílica também pode ser utilizada como carga na indústria de borracha. Então, onde é que o professor quer chegar com essa apresentação do uso do mapa mental? Que com o mapa mental, vocês podem explorar mais as possibilidades de aplicação, tá, do setor
né, por exemplo, daí a gente pode pegar aqueles setores industriais e perceber, por exemplo, se eu achei interessante essa questão do leite de arroz, tem um processo envolvido ali. Como é que é esse processo? Daí é o foco da nossa disciplina. Mas primeiro a gente precisa alinhar nossos pensamentos para otimizar o nosso tempo. Não tem como a gente aprofundar em tudo em um semestre, mas tem como a gente focar em determinadas áreas, que são áreas áreas apontadas não pela vontade do professor e nem pela vontade individual de cada um de vocês, mas apontadas por uma tendência de mercado, apontadas por uma tendência, né, regional, por uma fartura de produtos ou subprodutos regionais que hoje, por exemplo, tem um preço comoditizado, ou seja, é um preço definido por uma bolsa de valores, mas a partir do momento que eu saio da commodity e transformo, por exemplo, arroz, que é vendido por saca, mas eu transformo esse arroz em saquê, muda o valor agregado. Então, o que eu pagava, vou dar um exemplo, vamos só, então aqui, ó, valor da saca de arroz. Então, vamos pegar aqui, ó, valor da saca de arroz, ó, valor médio, né? Uma saca são 50 quilos, é em torno de R$100, ou seja, R$2 o quilo. Agora, valor de uma garrafa de saquê, né? Ó, 700 ml, R$24, R$32, tem esse aqui, R$150, tem esse aqui, Agora, para ó, quantidade de arroz para 1 litro de saquê. Será que tem? Saquê. Não foi tão simples a resposta. A gente vai ter que pesquisar um pouquinho mais, né? Vamos ver, ó. Não tem, né? Mas, por exemplo, eu já sei que hoje, se eu vender o arroz por vender, simplesmente, né, o arroz é R$2 o quilo, né? E eu vi que 700 ml de saquê, né, R$24 dividido por 700, eu tenho R$34 o litro, né? Agora, eu preciso saber quantos quilos de arroz eu preciso para produzir 1 litro de saquê. Porque daí eu começo a criar as correlações. Bom, se o arroz puro é R$2 o quilo, né, mas eu posso, por litro de saquê, ganhar R$34, mas quantos quilos desse arroz a R$2 eu preciso para estar produzindo isso? E daí a gente vai começar a trabalhar o nosso modelo para gerar soluções, mas isso não vai ser nesse momento. Primeiro a gente precisa ver para onde que a gente vai dar o tiro. Tá? Então, ó, se vocês não quiserem, esses softwares são free, tá? É só tu te inscrever, ele é muito melhor de tu construir, tá? E são muito bons, então tem 2 fontes aqui, tá? E o que fica agora para vocês fazerem? Tem que fazer essa leitura aqui de como é que se constrói mapas mentais, e daí, a partir disso, o que nós precisamos fazer? Aplicando a ferramenta de mapa mental, busque tendências para o setor estudado, assim, seguimos em busca do orientador estratégico para o desenvolvimento de novos negócios. É isso que a gente quer. O que vai ser o final desse semestre? A gente vai ter que entregar
né, um portfólio de novos negócios. A gente precisa entregar isso para que quem for fazer o PEI 2, né, desenvolva plano de prevenção contra incêndio, projeto de utilidades, projeto de produção, almoxarifado, setor de comercial administrativo, levantamento de custos de matéria-prima, levantamento de custos de produção, levantamento de custos para venda, mercado para atuação de venda. Então, todas essas respostas em PEI 2 vão ser aprofundadas, mas primeiro a gente precisa entregar para PEI 2 propostas de negócio, né? Que não é agora que a gente vai fazer isso. Por quê? Porque o negócio precisa ser orientado. Então, agora a gente busca a orientação. A gente leu bastante, a gente viu bastante tendências e ainda tem muita caminhada para ser feita. Mas, primeiro, a gente precisa cumprir aí as nossas metas, que é o quê? É engordar o nosso drive de templates, ok? Bom, vamos fazer um intervalinho de 15 minutos. Agora é 11 horas. Tá? Daí a gente retorna aí 11h15 para continuar na construção dos templates. Mas agora, para quem já fez o primeiro template, né, sem tirar ideias, podemos agora já, através do uso do mapa mental, estar aprimorando isso. Ok? Então, eu vou parar a gravação e vamos para o intervalo.